Eu acho que, tendo aqui representantes PCdoB, PDT, PT, eu acho que a questão essencial para se debater é exatamente união no campo progressista, né? Que é a grande dificuldade que se coloca, até para formar alianças no âmbito municipal, estadual, federal. E vou repassar esse desafio para vocês três. Começo pelo Chico D'Angelo, do PDT. PDT, partido que administra aqui a cidade de Niterói. Rodrigo Neves, prefeito, era PT, mudou para o PDT, tem toda a discussão, Ciro, Lula, Ciro. Enfim, então, é um tema bastante espinhoso. Já passo para o Chico aqui para ele já começar respondendo essas questões. Bom dia a todos. Agradecer ao Dr. Catuccetti aí o convite. Essa é uma pauta e um tema de difícil abordagem, mas que é fundamental para a sobrevivência de todos nós, porque diz a ver com a questão democrática. Como o Pedro colocou aqui, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica dos momentos do Brasil em que a gente derrotou o fascismo, né, ou o neofascismo, como é que eu acho hoje caracterizado o governo Bolsonaro, que ele tem coisas similares ao fascismo do Mussolini, sob o ponto de vista de trabalhar a militarização do governo, da questão da repressão, do preconceito, de trabalhar como o fascismo fazia, a questão de se apropriar de simbolismos do povo muito caros ao brasileiro, como a bandeira do Brasil e uma camisa da seleção. Eles fizeram isso lá, com as camisas negras no Mussolini, com a marcha até Roma, e aqui no Brasil, esses setores que hoje governam o Brasil se apropriaram desses símbolos, desses ícones, e nós, campo progressista, os setores democráticos, não tivemos como estratégias para enfrentar isso. Na verdade, o que o Pedro falou aqui, quer dizer, essa pauta é uma pauta nossa. A Petrobras, as questões brasileiras, eles estão vendendo o patrimônio brasileiro e pegaram os símbolos brasileiros, a bandeira do Brasil, a camisa da seleção e uma série de questões, e usaram isso, né? É sempre a pauta da moralidade que está se degradando, entre aspas, foi assim lá no fascismo. É sempre a pauta da degradação da política, da corrupção. Se for pegar em todas essas histórias, desde a época do Mussolini, e isso campeia para outros países da Europa, foi assim, inclusive aqui no Brasil, com Plínio Salgado, com integralismo, nazismo na Alemanha, franquismo na Itália, enfim, Salazar em Portugal, e hoje a gente tem um cenário de Trump, Bolsonaro e outros aqui e ali. Eu acho que a gente, nesses momentos graves da história que a gente está vivendo, e aqui no Brasil, é inacreditável. Eu estou no meu 4º mandato de deputado, eu nunca podia imaginar estar vivendo um quadro dramático como esse que todos nós estamos vivendo. Mas eu acho que, mais do que nunca, é fundamental a gente se espelhar nos momentos históricos graves que o mundo e o Brasil viveu para virar esse quadro. Acho que com todo o baixo astral que existe na sociedade em função desse drama, de desemprego, de entrega do patrimônio, quero dizer que, na minha área, na área da saúde, há iniciativas em andamento, é importante informar aqui, até ontem conversei longamente com um jornalista do Globo, que ele não sabia, de um verdadeiro e profundo desmonte do Sistema Único de Saúde, e a classe média que se prepare, que eles estão armando uma grande arapuca com os planos de saúde, de não dar direito à pessoa idosa, por exemplo, ter atendimento, pagar por doença, quer dizer, é uma coisa absurda. Existe já em andamento a venda de um setor aí dos grandes planos de saúde, de não permitir encarecer de tal ordem que as pessoas... É um pouco o que o Chile fez com relação à questão da saúde. Então, e o desmonte do SUS. Então, não dá opção à classe média e à classe pobre. Descapitaliza a atenção básica e a questão dos planos. E esse quadro, que já foi francamente debatido aqui, muito bem colocado pelo Pedro,
Eu acho que, mais que nunca, a gente tem uma mesa aqui com o Quaquá, do PT, o Leonardo, do PCdoB, e eu, que hoje estou no PT, nós estamos no PDT, calçadas diferentes. Eu tive 3 mandatos no PT. Nós estamos em calçadas diferentes, mas nós estamos na mesma rua. Isso é que é importante. Nós estamos na mesma rua, com os mesmos objetivos, querendo superar isso. Todo mundo aqui quer virar essa página triste. Eu nunca podia imaginar ter vivido o que vivi naquela Câmara no dia da votação do impeachment da presidente Dilma. Aquilo foi, diria a vocês, que foi dos dias mais tristes da minha vida, porque eu e a bancada mais progressista da casa achava que isso não iria acontecer. A gente fazia conta que não iria acontecer. Erramos os cálculos, fomos até ingênuos, e, por isso, perdemos de uma maneira acachapante e ocorreu aquele golpe fantástico. Eu queria dizer assim, nós temos hoje um cenário, também, por outro lado, para a gente não entrar em depressão, no mundo que está mostrando que, como o Pedro falou, o que hoje está ruim, amanhã pode estar melhor, e pode melhorar muito. Vide o Chile, vide o Uruguai, vide o Portugal, que a grande imprensa toda dizia que a geringonça ia desmontar, não desmontou, pelo contrário. A Argentina, domingo, amanhã. Existe um quadro de mudança, não só na América do Sul, mas também em vários países europeus e, quiçá, nos Estados Unidos, a Inglaterra. Então, nós temos que, algumas pessoas... Mas por que no Brasil as mobilizações não acontecem? A política ela é feita de coisas objetivas e de coisas subjetivas que, às vezes, a gente não tem controle. Por que aconteceu essa grande... Eu queria conhecer o Chile, há 4 meses atrás eu fui ao Chile. Passei um final de semana prolongado lá. Fiquei quinta, sexta, sábado e domingo, que eu não conhecia o Chile. Adorei o país. Viam as 2 grandes mobilizações no centro, de funcionário público, não coisa muito grande, mas eu não tinha ideia de que iria acontecer 4 meses depois o que está acontecendo agora no Chile. Eu andei, fui a restaurante, conheci hospital, universidade, não vi clima para isso. Eu vi o povo triste, como está hoje no Brasil. Povo magoado, reclamando da vida. Eu não podia imaginar que 4 meses depois ia ter hoje, com rede social, essas coisas acontecem, para o bem e para o mal, com fake news, com absurdos, com eleições fraudadas através de fake news, como foi a eleição que ocorreu aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que, mais do que nunca, a palavra unidade é fundamental. Nós vamos ter eleições municipais ano que vem. Aqui é uma cidade que a gente tem um prefeito do PDT, do meu partido, que tem uma trajetória com compromissos populares, por isso que Niterói, junto com Maricá, também tem uma grande gestão. São municípios diferentes, completamente, do Rio de Janeiro, da Baixada, de São Gonçalo, em todas as áreas. Aqui, Niterói tem vivido um momento fantástico. Esse anfiteatro aqui, que foi inaugurado há um mês atrás, há 2 semanas, eu estive aqui, 3 semanas, é um exemplo concreto de uma prefeitura que entende da importância da cultura, porque a cultura mexe com a emoção, revoluciona as pessoas, faz as pessoas refletirem. Então, eu acho que a gente não tem que entrar em desânimo por esses exemplos históricos. Acho que é fundamental, ano que vem, nas eleições municipais, no Brasil todo, e principalmente nas capitais, aonde for possível construir uma aliança com os setores democráticos, acho que extrapola a questão até da esquerda. Extrapola. Nós estamos vivendo um momento de tal gravidade que a gente vai ter que ter a grandeza de ter o seguinte: se tem tal capital, essas forças, derrotar esse neofascismo que está perpassando o mundo e que alguns países estão mostrando
que é possível realmente derrotar essa onda conservadora, e a gente já sente esse clima na população. Porque uma parcela grande que votou nesses deputados, nesses senadores e nesse presidente, o grosso deles, inclusive em áreas populares, não são fascistas. Votaram por descontentamentos, aí o Pedro colocou muito bem aqui, nós erramos com a questão da política econômica com Joaquim Levy, eu era deputado, erramos. Fizemos uma campanha anunciando uma coisa e entregamos outra, essa que é a verdade, por 1000 contingências. Ali começou o grande problema e a grande decepção da população com o governo Dilma, porque conduziu a política econômica de uma maneira equivocada, com todos os méritos dela, com todas as rasteiras que ela tomou lá, e com toda a hombridade dela de querer compor um governo, tirando figuras como Eduardo Cunhas e outros. Por isso ela caiu, coitada. Mas nós temos que também fazer algumas autocríticas nesse sentido. Mas eu queria dizer que, mais do que nunca, é preciso a gente ter esse sentimento de unidade. Hein? Eu acho que é sempre bom, e a gente aprende, quando a gente tem a humildade de ver, acertamos muito, mas erramos aqui e ali, senão a gente não consegue avançar. Mais do que nunca é necessário isso. Mais do que nunca. Em todos os sentidos. Então, eu acho que ano que vem é um ano muito importante, porque é um ano que tem eleição municipal. E é um sinal para 22, da gente construir. A gente constrói as unidades plantando desde agora. Começa a construir as relações. Esse clima de ódio, de rancor, de raiva, de preconceito, a gente tem que deixar com eles. Entre nós, a gente tem que ter alegria, unidade, respeitar o outro. E assim é que se constrói, e assim é que a gente construiu isso. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. Aqui nós tivemos governos populares no início do processo das eleições, com o governador Leonel Brizola, que ninguém achava que ia ganhar a eleição. Importante, o Rio tem essas características. Sempre foi caixa de ressonância do Brasil. Deixou de ser, infelizmente. Mas pode retomar, porque tem muitas universidades, um público bom, uma pessoa com muita energia, que gosta de futebol, que gosta de samba, que gosta de muita coisa que o povo brasileiro gosta. E nós precisamos voltar aqui no Rio de Janeiro a ser, novamente, essa caixa de ressonância para o Brasil. As 2 eleições do Lula ganhou aqui no Rio, as 2 eleições da Dilma ganhou aqui no Rio. Então, nós sempre tivemos no Sudeste, diferente de São Paulo, por exemplo, sempre entregamos votos na área popular. Foi assim com Brizola e tantos outros. Então, meus amigos, não vamos desanimar, vamos trabalhar na unidade. Por isso que eu acho que essa mesa ela cumpre um papel. Cada um tem as suas diferenças, que a política é assim. Mas se a gente trabalhar junto, a gente reverte esse quadro municipal ano que vem e elege em 22 um presidente da República progressista e que melhore a vida do povo. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Chico. Muito boa a fala do Chico.